Glória a Deus, graça e paz, bom dia. Eu creio que Deus vai te surpreender de maneira poderosa em nome de Jesus. Eu creio que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará sobre a tua casa, porque o Senhor deu ordem aos teus anjos ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eu creio em nome de Jesus que Deus ainda está operando maravilhas e continuará operando na tua direção. Em nome de Jesus, Deus, Ele é fiel. Então por isso você crer, você toma posse. Não podemos ser incrédulos não. Temos que tomar posse, temos que crer cada dia na promessa de Deus, crer na palavra dEle, confiar diante dEle, porque tudo é possível que crer. Se creres, verás a glória de Deus. Então nós temos que crer, temos que tomar posse, temos que viver cada dia mais a promessa. Em nome de Jesus, aqui a cruz, onde Jesus, Ele entregou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho em uma cruz. Ele entregou seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, foi na cruz onde ele entregou o seu ato de amor por nós. Foi numa cruz, a qual lá nessa cruz foi cravado, onde levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, onde nessa cruz Ele nos deu novo propósito de viver, onde Ele nos deu nova oportunidade. Então você crê que o Senhor fez isso por você? Então todos aqueles que nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus, a promessa dele está na palavra dele lá em João 3,16. Então por isso temos que tomar posse, temos que crer, temos que confiar cada dia mais na palavra, confiar no Senhor, confiar que Ele está na tua direção, creia que Ele está te protegendo cada dia mais, creia que Ele está te guardando em todos os caminhos, creia, Ele sempre supre a nossa necessidade, Ele sempre nos abençoa cada vez mais, Ele sempre nos surpreende com novidades, em nome do Senhor Jesus, tudo é possível que crê. Marcos 9:23, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. O menino estava atormentado pelo espírito maligno, o espírito estava atormentando ele, deixando ele surdo e mudo, e quando esse inimigo se manifestava, ele destruía tudo, ele se batia, a boca ficava espumando de jeito horrível, que o pai desse menino tentou de tantas formas, ia para a escultura dele lá, de tanto jeito, clamava para outros deuses, fazia de algo pagões também, para poder ele curar, para poder esse demônio abater retirada, para que esse demônio saia da vida do teu filho e que teu filho fosse curado. E quando ele viu Jesus, ele foi até Jesus, mas mesmo assim com um pouquinho de medo, com um pouquinho de receio ainda, com um pouco de dúvida. Por quê? Porque ele já passou por tantos processos, até os 12 de Jesus foi até ele e não conseguiu expulsar aquele demônio. E tantas coisas, então ele estava ainda com um pouquinho de dúvida, confiando, crendo, mas mesmo assim um pouquinho de dúvida ainda. Mas mesmo assim, ajuda na minha incredulidade, ajuda, Deus, por tanto processo que eu passo, tanta guerra que eu passo, fica até difícil eu confiar, fica até difícil eu crer, fica até difícil eu aceitar isso, porque tanta coisa que eu passo e aquilo não deu certo, fiz de outra forma não deu certo, fiz dessa forma não deu certo. Ei, creia em Jesus, tudo é possível que crê, creia naquele que, onde foi uma cruz, que nem a cruz foi, nem a morte foi capaz de deter ele. Então ele foi para aquela cruz, morreu naquela cruz e ressuscitou, e não há uma enfermidade que ele não possa curar, nada que ele não possa fazer por todos escolhidos. Então ele foi. E você perguntou, pai, e Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crer. E o pai do menino, clamando com lágrimas, chorando, gritando, disse, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus foi e repreendeu aquele espírito maligno, vai, saia do corpo do menino e não volte mais. E o menino foi curado, ele tomou posse. Então tudo é possível que crê. Crê que Deus está operando maravilha na tua direção. Crê aí, se você tem algum parente, algum amigo, ou quem for que está enfermo, nada impossível para Deus, Ele vai repreender essa enfermidade. Então você tem que crer, a sua oração tem poder, a sua oração, ela é poderosa. O que é que a palavra diz? O que é que ela diz? E tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis.
tudo o que pedir em oração, crendo, você vai receber. Então creia, não duvide não. Você tem que orar crendo, confiante que Deus já está operando, que Deus já está entrando em providência, que Deus já está, ó, em nome de Jesus, repreendendo essa enfermidade que já fez ela bater em retirada e ela não voltará mais. Então ore crendo, não duvide, tome posse do seu milagre, em nome de Jesus. Tem coisas na tua vida que você está clamando ao Senhor, é uma porta aberta, ou é um emprego que você ainda está precisando, ou não sei qual os seus projetos, os seus planos que você tá orando e ainda não aconteceu. Não duvide não. Deus vai realizar, Deus vai operar, porque tudo é possível ao que crê. Então creia, creia. O que pedirdes em oração, crendo recebestes. Então, como nós falamos ontem, novamente, a palavra de Deus é poderosa lá, quando aquele oficial também estava com seu filho lá em febre, já à beira da morte. Ele estava já com teu filho já à beira da morte. Lá, essa passagem está lá em João 4, do 46 ao 53. O teu filho estava à beira da morte. E o oficial, ele viu que Jesus ia passar onde? Pela Galiléia. E esse oficial, ele é de Cafarnaum e o filho dele estava enfermo. Ele saiu lá de Cafarnaum, foi até lá a Galiléia, onde Jesus ia passar, e foi até Jesus. E muitos oficiais daquela época, muitos oficiais romanos, eles não confiam no Senhor, eles creem na cultura deles, eles creem na cultura pagã deles. Então ele pegou, soube de Jesus, soube do processo, soube do que Jesus fazia. Ele começou, ó, ele foi até Jesus e de lá ele clamou: ô Jesus, salva meu filho está beirando a morte, quero que o Senhor vá lá salvar meu filho. E Jesus, ele foi até lá, e Jesus, ele pegou e disse, então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Ele só fez, ó, e vai, o teu filho vive. E o homem, o oficial, creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Jesus só fez decretar: e vai que teu filho vive. Ei, teu filho já está curado. Teu filho já está curado. Vai que teu filho vive. E o oficial, ó, ele creu, ele não duvidou. Ele poderia questionar: ei, como é? O senhor não fez nada, o senhor não desceu, o senhor não orou, o senhor não tocou no meu filho. Mas ele não procurou dúvida, ele não procurou pretexto, ele não procurou nenhum argumento. Ele recebeu a palavra, ele tomou posse da palavra. Vai que teu filho vive. E ele, ó, se mandou, chegou lá no outro dia na tua casa. Assim que já estava chegando os oficiais, os servos dele já estavam saindo alegres, abraçando: o teu filho está vivo, o teu filho está, e aquela enfermidade já foi embora. Aí perguntou que hora foi que essa enfermidade, que ele recebeu essa melhora. Foi por volta das 7 horas. Foi na hora que ele mesmo mandou embora. Glória a Deus. E todo mundo começou a adorar, todo mundo começou a confiar, todo mundo começou a crer em Jesus cada vez mais. Creia, ei, tome posse, não vá duvidar, não seja incrédulo, não duvide do que Deus pode fazer na tua vida, não duvide que Deus, ele está operando grandes coisas na tua direção. Aquele que duvida, aquele que não crê, ele não vai receber, ele não vai receber essas maravilhas qual Deus já preparou. Então por isso que nós temos que crer, ó, tudo é possível que crê, tudo é possível, creia. Por isso que Jesus, ele foi naquela cruz, e todo aquele que nele crê não vai perecer, vai ter a vida eterna. Tudo é possível ao que crê, cada dia mais. Então creia, tome posse do que Deus já fez, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para se que arrependa. Ele é fiel. Então, para concluir esse momento, lá em João 3, nesse momento 16 que nós temos que estar falando: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não crê no nome do Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então creia, ó, creia que você já será salvo, creia que você não será condenado. Aquele que crê
ele será salvo, mas aquele que não crê já está condenado, diz a palavra. Então Deus não quer te condenar, Deus não quer te destruir, Deus não quer que você vá para o largo de fogo, Deus quer te salvar, Deus quer te levar para o melhor lugar, Deus quer te levar lá para o paraíso, Deus quer fazer você sentar na mesa dele, ó, daquele banquete tão especial, subir com os anjos, glorificando, adorando e bendizendo o nome dele. Então tome posse em nome de Jesus, não duvides, creia, aquele que crê no Senhor Jesus, ele será salvo, aquele que confia, que crê, ele vai ser salvo. Então, em nome de Jesus, provar e ver de que o Senhor é bom, bem-aventurados que nele confia. Então, se manifeste que vai vir uma bênção na tua vida, vai vir um grande milagre aí, vai vir a resposta que você precisa. Creia em nome de Jesus. Tudo é possível que crê, e eu creio em nome de Jesus que ainda hoje aí vai acontecer algo tremendo, que ainda esse final de semana algo extraordinário vai vir na tua direção. Então creia, tudo é possível, se manifeste em nome de Jesus e tome posse da palavra, viva a palavra, creia no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa, creia no Senhor Jesus que tu serás salvo. Aquele que não crê já está condenado, é a palavra que diz. Então Jesus foi lá na cruz e cravou nossa salvação e ele morreu para todos aqueles que nele crê. Para aqueles que nele crê, ele morreu. Para aquele que neles crê, as enfermidades, as dores já, olha, ele levou sobre si. Para aqueles que nele crê, mas para aqueles que duvidam, vai passar necessidade, vai passar dor. Aqueles que duvidam, vai passar tormento, não só aqui, mas lá, principalmente na eternidade. Então creia no Senhor Jesus, que será salvo tu e tua casa. Creia no Senhor Jesus, que ele não vai te deixar na mão, ele não vai te desamparar de jeito nenhum, não vai te abandonar, não vai fazer você passar vergonha, e ele vai te surpreender com novidades que ainda essa semana, ainda esse final de semana vai acontecer algo extraordinário. Então, olha, não duvide, creia, tome posse e veja a manifestação da glória de Deus, que se tu creres, verás a glória de Deus, em nome de Jesus. Glória ao Senhor, Deus te abençoe, se manifeste que o teu milagre já está na tua direção, porque Deus já está, em nome de Jesus, em direção a operar a tua grande maravilha. Tudo é possível ao que crer, em nome de Jesus.